Nós queremos desejar as nossas mais cordiais boas-vindas a todos. É um prazer estar conosco, cada um de vocês, para mais uma vez, mais um programa, Lições da Bíblia, da Igreja Adventista de Jardim Paulista. E está conosco, mais uma vez hoje, o irmão Carlos Monteiro e o irmão Adenildo Matos, que vai dividir esse assunto conosco aqui. E que nessa noite o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, e nós possamos trazer verdades contidas na Palavra de Deus para cada um de nós, para o nosso crescimento espiritual. E como nós fazemos a cada programa, antes de começar a ler a Bíblia e antes de iniciar o nosso estudo, nosso guia de estudo, nós fazemos uma oração. E eu gostaria de pedir agora que o Adenildo fizesse uma oração para que nós pudéssemos iniciar o nosso programa. Oremos. Santo e eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nesse momento te pedimos o teu Espírito Santo para que possa nesse momento nos capacitar ao abrir a tua palavra, Senhor, verdadeiramente possamos, através do teu Espírito Santo, discernir aqui o que vamos estudar e passar para as pessoas. Derrama teu Espírito Santo sobre cada um de nós nesse momento, é o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, o tema de hoje do nosso guia de estudo é Caminho para a Fé. Caminho. O texto para memorizar está no livro de Gálatas, porque nós estamos estudando o livro de Gálatas, e o texto está em Gálatas 3, verso 22, que diz o seguinte: a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Gálatas 3, 22. Bem, com relação a caminho, o caminho para a fé, o nosso guia de estudo traz um episódio que aconteceu na Inglaterra, onde cerca de 20 mil pombos correios, e a gente sabe que os pombos correios eles são quase que precisos quando eles são enviados para entregar as suas encomendas, as suas correspondências. Mas aconteceu na Inglaterra cerca de 20 mil aves que foram avaliadas em mais de $600 mil, nunca mais voltaram aos seus pombais. Até hoje, a razão deles terem se perdido, nunca terem voltado, permanece desconhecida. Irmão Carlos e Adenildo, vocês já se perderam alguma vez? Se perderam, como foi que vocês se sentiram? Irmão Carlos. Me lembro assim vagamente de uma ocasião, né? Eu acho que era bem jovem, mas não é nada agradável. Mesmo na cidade, procurando um endereço, eu tive a sensação de estar assim num lugar perigoso e querendo saída, mas graças a Deus consegui sair. Adenildo. Eu lembro bem de um episódio desse tipo, né? Quando eu tirei a carteira de motorista, né? Não tinha muita prática no trânsito e não conhecia muitos locais. E nesse dia eu saí com a família em um Fusquinha e me dirigi direto à cidade, né? E eu não conhecia muitos lugares por ali. E eu me perdi. Fiquei perdido, fui bater na torre, não sabia mais retornar para Paulista. Então foi uma coisa assim muito difícil, né? A gente ficar atemorizado. Mas em seguida eu fiz uma oração, né? E Deus me tornou o caminho novamente. Pois é, eu também já aconteceu comigo de me perder, e essa sensação de uma forma ou de outra não é agradável, não é uma sensação agradável estar perdido, né? Não é nada agradável. E como nós estamos falando de caminho, as pessoas, o caminho da fé, normalmente
Nesse caminho aparecem alguns desvios, né, irmão Carlos? Desvios, sinais. Você quer falar alguma coisa a respeito? A gente vai... Acredito que tem tudo a ver com o tema, a gente vai desenvolvendo aí. Né? Pois é. Então, como a gente falou, vai aparecer caminhos diferentes, desvios, sinais nessa caminhada aí, a gente tem que estar atento, né? Tem que estar atento. Apesar de às vezes nos sentirmos perdidos, existe uma boa notícia. E a boa notícia é que Deus, Ele não nos deixa sozinhos. Correto? Deus não nos deixa sozinhos. E Ele mesmo traçou o caminho para a fé. E conforme relata os evangelhos, revelado no Evangelho, esse caminho, ele inclui a lei de Deus. Viu, irmão Carlos? Esse caminho inclui a lei de Deus. Verdade. Embora que muitas pessoas tentam separar a lei do Evangelho, mas Deus, quando no Evangelho, Ele revelou o caminho da fé, e isso está incluso a lei de Deus, né? Bem, a lei e a promessa. É porventura a lei contrária à promessa? O que é que vocês acham? É porventura a lei contrária à promessa? Não, é preciso compreender esse aspecto. E a lei de Deus, como o próprio nome já indica, ela foi outorgada por Deus. O evangelho, só que o evangelho tem um papel, a lei tem outro papel. E eles não são antagônicos. A lei e o evangelho se harmonizam. A lei de Deus, ela guia o pecador, define o pecado, ela mostra a condição do pecador, e o evangelho, por outro lado, mostra a saída, mostra a grande notícia, a boa nova maravilhosa, que através de Jesus Cristo nós podemos estar livres da condenação da lei e livres até do poder do pecado, pela graça de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, sua vida perfeita, sua morte e ressurreição. Interessante que o apóstolo Paulo, ele faz essa pergunta aqui em Gálatas 3:21, ele faz a seguinte pergunta: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? Ele faz essa pergunta. E ele mesmo responde. Ele diz assim: de modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Então, a lei não é contrária à promessa, né? Se um homem pudesse ser salvo somente por guardar a lei, ele poderia bater no peito e se ufanar, né? Dizer que tinha sido salvo pelos seus méritos. O que é que vocês acham? Quer dizer alguma coisa? Como a gente vê, né? O apóstolo Paulo, ele deu a resposta de não, né? Essa conclusão seria impossível, porque Deus, ele não se opõe à lei, mas nós só podemos ser salvos pelos méritos de Cristo. Tá certo? Nós podemos ser salvos somente pelos méritos de Cristo, porque o próprio Deus, ele deu tanto a promessa quanto a lei. Tá certo? Ele deu tanto a promessa quanto a lei. E a lei não está em contradição com a promessa. As duas têm apenas diferentes papéis, diferentes funções no plano de Deus para a salvação do homem. Verdade. Né? Tanto é que
Em Deuteronômio 4, 13, o decálogo é chamado de a base da aliança, fundamento da aliança, porque o conceito que Deus estabeleceu com Israel é um conceito assim bilateral. Deus é fiel, Ele tem a sua parte, a promessa de erguer o ser humano, de outorgar a sua graça e poder, e a parte humana é submeter a vontade a Deus em obediência de amor. A lei ela não foi dada como um sistema de salvação. A lei, ela promove direção, instrução e define o pecado, né? O Evangelho, ele apresenta, na sua essência, a pessoa de Jesus. Então não há uma contradição entre lei e promessa. Aldenir. É verdade, né? O que Isaías falou ainda há pouco, né? Paulo, ele fez a mesma pergunta para quem estavam fazendo. E ele respondeu com a mesma pergunta aqui, né? Vocês estão dizendo que a lei contradiz a promessa de Deus? Ele fez a mesma pergunta. Aí quando o irmão Isaías respondeu, ele até respondeu, o Paulo, né? Em fato, não, né? Então veja aí que a gente já vê aí que ele já respondeu uma pergunta que já estavam fazendo para ele. Então eu achei interessante esse texto, né? Que de maneira nenhuma, né? E aqui na pergunta, que eu achei interessante aqui, na primeira pergunta do domingo, né? Quais os conceitos equivocados os adversários de Paulo tinham sobre a lei? Então, ele tinha uns conceitos, né, equivocados em relação à lei. Eles entendiam que a lei fosse capaz, né, de lhe dar vida espiritual. Né? Esse era o conceito equivocado que eles tinham em relação da lei. Entendemos que a lei, ela não dá vida espiritual, né? Só Deus, né? Como diz aqui, ó. A lei não pode dar vida espiritual a ninguém. Contudo, isso não significa que a lei seja contrária à promessa de Deus, né? Então, a lei, ela não dá vida espiritual. Aí vemos aqui que em que a lei prescreve como deve viver o que permanece com a aliança de Deus. A lei regulava a vida dos que praticavam aliança, né? Mas eles concluíram que a lei era a fonte do relacionamento da pessoa com Deus, né? Então entendemos aqui esse equívoco, né, dos adversários de Paulo. Então ele não entendia realmente o significado da lei. A lei não dá vida, né? Quem dá vida é Deus, né, no seu espírito. E Paulo, ele diz o seguinte, que devido às limitações, aliás, devido à extensão do pecado, né? O pecado, ele muitas vezes não tem limites, e devido à limitação da lei, né, a promessa de vida eterna, ela pode ocorrer somente pela fidelidade de Cristo em nosso favor, né? Nós só podemos ter a vida eterna através da fidelidade de Cristo, não da nossa, né? A Bíblia diz que Cristo foi fiel até a morte de cruz, né? Foi fiel até a morte. Com relação a ser prisioneiros da lei, o nosso guia de estudo fala de prisioneiros da lei. O estudo nosso guia de estudo, ele deixa claro que os judeus, antes de Cristo, eles eram como prisioneiros da lei. Podemos dizer que quando Jesus chegou, ele veio dar
ele expandiu a lei. Podemos dizer isso, irmão Carlos? Podemos. Essa expressão, debaixo da lei, é uma expressão que não é muito bem compreendida no mundo cristão. Precisamos entender bem essa questão de debaixo da lei. Existem três conotações principais, três aplicações principais. Primeira aplicação nós encontramos em Gálatas 4, 21. Debaixo da lei como um caminho, um caminho alternativo de salvação. Como lemos aqui na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, 21. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, acaso não ouvis a lei? Este conceito aqui de debaixo da lei, uma aplicação é essa, que significa como um caminho alternativo de salvação. O que não é bíblico, era um pensamento dos judaizantes, dos judeus conversos ao Evangelho, que não compreendiam a relação entre a lei e o Evangelho, e acreditavam que tinham que guardar a Torá, guardar a lei de Moisés, guardar toda a tradição judaica para, então, se recomendar ou se justificar perante Deus. Então, o primeiro sentido é esse, é o sentido de a lei como um caminho alternativo de salvação, como que na realidade não é. O segundo sentido seria o de Romanos 6, 14 e 15, quando Paulo diz que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso quer dizer que debaixo da lei, nesse segundo aspecto, significa estar debaixo da condenação da lei. Debaixo da condenação da lei. E o terceiro aspecto seria o Gálatas 4:4, quando Paulo, falando aos Gálatas, ele continua dizendo que Jesus veio, nascido de mulher, debaixo da lei, sob a lei. Nós não podemos entender que Jesus ele nasceu debaixo da lei no sentido de estar sob a condenação da lei, porque ele era perfeito. Nem podemos dizer que Jesus também seguia um caminho alternativo de salvação pela obediência à lei. Não. Aqui o terceiro sentido é que Jesus estava debaixo da lei porque ele estava sob o regime da lei. Ele nasceu judeu, nasceu em Belém, sob a jurisdição da lei de Deus. Então ele, como judeu, ele era fiel em toda lei de Deus dada através de Moisés e mesmo ao decálogo. Então, os três sentidos principais de lei. Eu acho que no verso 23 de Gálatas 3, acho que ele nos dá uma resposta para essa questão. Ele diz: mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nelas encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, e foi revelada na pessoa de Jesus Cristo, né? A tutela da lei, né? Como diz o nosso guia de estudo, antes que chegasse o tempo da fé, fazendo na linguagem nova linguagem Novo Testamento, NTLH. Essa é a nova tradução na linguagem de hoje. Nova tradução na linguagem de hoje. A gente tem assim: antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei. Acho que aí a gente dá um entendimento melhor, não é? Na realidade, os conceitos que nós falamos sobre debaixo da lei são aqueles conceitos. Ou o caminho de salvação alternativo que não tem a respaldo bíblico, ou debaixo da condenação da lei, ou sob a jurisdição da lei. Agora, entender a lei como... Entender o que Paulo diz sobre a tutela da lei, é porque todo o sistema, toda a economia do Antigo Testamento
tanto a lei moral como a lei cerimonial, todo o evangelho no Antigo Testamento, ele era revelado através de alegorias, de sombras. O próprio ritual do santuário todo era uma metáfora didática, ensinava o evangelho. Agora, toda a beleza do evangelho, a plenitude do evangelho, ela veio através da pessoa de Jesus. Todo o sistema de lei apontava para Cristo, mas era um sistema de sombras, Então a lei, ela mantinha os judeus que conheciam a lei na expectativa do libertador, do Messias, e todos estavam ali debaixo, todo judeu, né? Debaixo daquela. Então, agora Cristo, eles estavam esperando aquele que viria dar corpo à esperança que eles tinham. Cristo vir para cumprir a lei, encher toda a medida da lei, como diz o verbo plerou no grego, não é? Quer dizer, plerou, Jesus disse: eu vim para cumprir. Isso quer dizer que toda medida, todo reclamo espiritual, não somente exterior, externo, mas espiritual, toda manifestação de pecado lá dentro nas câmaras da alma, tudo foi repreendido pela vida de Cristo, porque ele cumpriu a lei no sentido mais amplo, mais profundo, em toda a sua plenitude. Interessante que tanto a lei cerimonial ele cumpriu, ele expandiu, né? Ele deu corpo, e com relação também à lei moral, ele expandiu a lei moral também, podemos dizer também, assim, né? Os 10 mandamentos, certo? E a gente vai adiantar mais um pouco. Então, nós podemos dizer que nós não podemos ser salvação ou ser justificado separado de Cristo, né? Nós não podemos ser salvos separados de Cristo. Uhum. Só uma menção aqui ainda na terça-feira, porque falando ali como vigilante ou guarda, né? Uhum. A lei tem papéis bem definidos assim na Escritura. A lei é um muro de proteção. Então ela protege, ela guarda, é um muro de proteção. A lei é uma barreira contra o vício e o pecado em geral. Uhum. A lei é uma barreira contra o vício, né? E a lei, como padrão moral ou de justiça, aguardava alguém que encheria plenamente todos os seus requisitos. Ela vigiava aquele que estava esperando aquele que estava para vir. A lei como vigilante, como nossa proteção, né? Ele é vigilante, ele cuidava do povo, né? É verdade. Para que o povo Até não que se... quando veio o Messias, nós tivemos uma compreensão clara do Evangelho. E foi o cumprimento da lei. Um cumprimento tanto da lei cerimonial como da lei moral. Não um cumprimento assim de terminar, muita gente se engana. Pois é. Com esse, não estamos mais debaixo da lei, como do verso 24. Né? É isso. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados. Mas tendo vindo a fé, não permanecemos subordinados ao aio. Isso não quer dizer que, né, Denildo? Não quer dizer que a pessoa não está obrigada a guardar a lei de Deus. Uhum. Tem outra coisa também que a gente gostaria de entender isso aí. Destacar é que quando o povo judeu ele ia a cada dia lá no santuário e levava sua oferta de sacrifício, ele imolava a sua oferta, o sangue de animais, né, não resolvia a questão do pecado, né? Mas apontava para quem? Né? Para o completo cumprimento da lei, né? A lei ali era um tipo que apontava para o antitipo, correto? E aí ela se via como um vigilante para que o povo ficasse, né, sempre vigilante, ficasse sempre vigilante para o Messias que haveria de vir e resolver a questão do pecado. A lei como nosso tutor. Como é que a lei pode ser nosso tutor? Tutor é aquela pessoa que tem
domínio, né, sobre nós, né? Ou sobre alguém, sobre alguma coisa. Como é que a lei pode ser nosso tutor, Adenildo? Poderia tecer algum comentário a respeito? Eu estava bem aqui, né? Ainda na terça-feira. Estava fazendo alguma coisa bem aqui na terça-feira. Eu quero só concluir aqui o que eu ia falar, né? Já passasse para a quarta, mas pode falar. Na terça-feira a gente vê que Paulo, ele disse aqui, qual o papel a lei realmente desempenha então. Então Paulo, ele escreveu que a lei foi acrescentada por causa da transgressão, né? A gente vê assim que a lei foi dada para a salvação, mas por causa da transgressão, né? E no início aqui, a gente vê que ele apresentou duas conclusões básicas sobre a lei, né? Primeiro, a lei não anula nem revoga a promessa de Deus feita a Abraão, né? Queria frisar bem isso aqui. E o segundo, a lei não se opõe à promessa, né? Então aqui Paulo deixou bem claro isso aqui, né? Que a lei, ela escreveu que foi por causa da transgressão, não foi para a salvação. A salvação é em Cristo Jesus, mas aquele que é salvo, né? Ele passa a viver agora como salvo, pela observância da lei. É só isso aqui que eu queria frisar isso aqui, né? A gente tem que ser interessante, né? Em relação aqui à transgressão. Então, quem sabe que pecado é a transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei. Então, aqui, o povo vivia em transgressões. Por isso que houve a necessidade da lei. A lei já existia desde o Éden, né? E ela foi prescrita novamente para o povo, porque o povo vivia em transgressão. Então, eu queria frisar isso aqui que é bem importante, para a pessoa entender realmente o motivo, né? Como diz aqui o nosso guia de estudo, a lei foi adicionada para apontar o pecado e dar instruções, né? E a gente... É o pedagogo, né? Exatamente. O grego, pedagogo. E aí ela funciona como nosso tutor dessa forma. É verdade. Né? É através quando o pecador tem um encontro com Cristo, ele se vê como transgressor. Ele se vê como transgressor. A lei de Deus, ela é vigente. A lei moral, o decálogo, os 10 mandamentos, é uma lei vigente. A diferença agora, depois que aceitamos a Jesus, recebemos essa salvação graciosamente, nós não estamos mais debaixo da condenação da lei. Não significa que nós não estamos obrigados a guardar a lei de Deus, mas não estamos debaixo. Por isso que Paulo diz, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, ele diz o quê? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas só que no mesmo capítulo, ele diz que a lei do Espírito da vida que está em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado é a lei que está em nossos membros. É a lei que leva, essa lei natural, essa tendência natural que o homem tem para pecado. E pecado, como o Adenildo definiu, claro, usando a Escritura Sagrada, é transgressão da lei. E depois que a pessoa recebe a Jesus, vai continuar transgredindo a lei? Claro que não. De maneira nenhuma. Então não podemos continuar como transgressores. A lei, agora é preciso o Espírito de vida que está em Cristo, através de sua vida perfeita, sua morte na cruz, pagando resgate, e sua ressurreição e intercessão, ele sempre vive para interceder por nós. Aí o pecador redimido, lavado no sangue de Jesus, purificado, ele agora não está mais debaixo desse aio, nesse sentido, desse tutor, desse pedagogo, nesse sentido, está debaixo, obrigado, assim, debaixo da condenação. Não, ele está liberto da lei, não há mais condenação para nós. No passado, nós vivíamos num estilo de vida de pecado natural. Esse estilo de vida natural era pecando por natureza, seguindo o curso do mundo, sem Deus e sem esperança no mundo. Mas agora, em Cristo, a lei, Paulo escrevendo aos Hebreus, no capítulo 8, verso 10, ele diz que essa lei é impressa no coração. E no capítulo 8 de Romanos, versículo 4, ele diz que o preceito da lei se cumpre em nós.
E no capítulo 4, 3:31, ele diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, antes estabelecemos a lei. Então a fé não anula a lei. A fé, através da fé que nós recebemos a pessoa de Jesus. Ele é a nossa justiça, né? Ele é o nosso substituto. Aí tudo é imputado ao pecador quando aceita Cristo. Eu achei aqui interessante na lição, né, que fala aqui a lei comparada como maná, né, como maná. Alimenta como maná, obedecer nos sustenta. E diz mais, como um aio, né, ou tutor. A lei serve para nos instruir. Então, obedecendo a lei, nós somos sustentados, né, espiritualmente. E como um aio ou tutor, serve para nos instruir, mostrar onde estamos errando, né? Onde estamos pecando, que a lei serve para mostrar, é como um espelho, né? Mostrar onde estamos errando. Então, sem lei, você vai viver sem rumo, pecando e sem saber que está pecando. Como diz aqui no guia do estudo, né? A lei nos revela o pecado, levando-nos a sentir nossa necessidade de Cristo e correr para Ele em busca de perdão e paz mediante o arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então o que Paulo condena escrevendo aos Gálatas é essa tentativa de voltar àqueles rudimentos, aquele caminho alternativo de salvação proposto pelos judeus, de mediante obediência estrita, rigorosa obediência, meticulosa obediência à lei, aos preceitos, seja que lei for, ou moral ou cerimonial, ninguém pode se justificar perante Deus por obediência. A obediência, ela é fruto da salvação. Quando recebemos a pessoa de Jesus em nossa vida, nós somos perdoados, lavados no sangue do Cordeiro, e agora andamos em novidade de vida. Andar em novidade de vida não é não estar sujeito à lei, não. É andar em harmonia com a lei de Deus, porque a transgressão da lei é pecado. Como eu vou aceitar Jesus e agora novamente ser transgressor da lei? De maneira nenhuma. E a Bíblia diz que a lei é pura, santa e boa, justa e boa. Exato. Paulo, escrevendo nos Romanos 2:13, ele diz que os simples ouvidores da lei não serão justificados diante de Deus, exato, mas os que praticam a lei. Então ninguém pode interpretar Gálatas assim isoladamente. E para interpretar Gálatas você tem que analisar todo o Evangelho. Tudo que Paulo fala, tudo que Jesus fala, todo o Evangelho. E mesmo toda a Escritura. E para terminar, gostaria de ler aqui um texto que foi escrito pela escritora americana Ellen G. White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 233 e 235. Ela escreveu o seguinte, eu acho importante a gente ler esse texto aqui, diz assim: perguntam-me acerca da lei em Gálatas. Qual lei é o aio que deve nos levar a Cristo? Respondo: tanto o código cerimonial quanto o moral dos 10 mandamentos. A morte de Abel foi consequência de Caim se haver recusado a aceitar o plano de Deus na escola da obediência, a fim de ser salvo pelo sangue de Jesus Cristo, simbolizado pelas ofertas sacrificais que apontavam para Cristo. Caim se recusou a derramar o sangue que tipificava o sangue de Cristo, que seria derramado pelo mundo. Toda essa cerimônia foi preparada por Deus e Cristo se tornou o fundamento de todo o sistema. Esse é o princípio da obra da lei, como tutor a levar pecaminosos instrumentos humanos à consideração de Cristo. Todos os que prestavam serviço em relação ao santuário eram constantemente educados acerca da intervenção de Cristo em favor da humanidade. Esse serviço se destinava a criar em todo o coração humano o amor à lei de Deus, que é a lei do seu reino. A lei dos 10 mandamentos não deve ser considerada tanto do lado proibitivo como do lado da misericórdia. Suas proibições são a segura garantia de felicidade na obediência recebida em Cristo. Ela realiza em nós a purificação do caráter que
porque nos trará a alegria pelos séculos da eternidade. Para os obedientes, ela é um muro de proteção. Ou seja, nós guardamos a lei porque somos salvos. Não guardamos a lei para ser salvos. Né? Guardamos como fruto, né? Produto, a obediência é produto da salvação. Primeiro, o ser humano tem que ter um encontro com Cristo. O Espírito Santo imprime e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, que é a transgressão da lei. A justiça, que é o padrão moral que está na lei de Deus, principalmente nos 10 mandamentos. E o juízo. O homem que continuar transgredindo a lei de Deus, ele vai responder perante o juízo. Agora, é claro que muita gente confunde. O evangelho em Gálatas é muito claro. É difícil porque Paulo, ele é muito, muito profundo. É preciso entender a relação entre lei e evangelho. A lei mostra a condição do homem. E o evangelho é a boa nova de que Jesus veio para nos dar condição de obedecer essa lei. Ou a graça é dada para quê? Para nada? A graça é dada para a obediência. Romanos 4, 5 e Romanos 16, 26. A graça é dada para a obediência. Senão ela se torna até uma desgraça, né? É interessante que Jesus, falando sobre a lei, ele disse assim: olha, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não entrarás no reino dos céus. Né? Então, irmão Carlos Aldenildo, as suas considerações finais a respeito do caminho para a fé. Eu sei, o caminho é Jesus, né? Ele é nosso caminho, como ele disse lá, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu queria deixar para os que estão aí nos acompanhando pelo Facebook, né? O YouTube e a Rádio Advento, né? Que pelo poder de Deus e do Espírito Santo, nós podemos obedecer à lei, né? E as paixões da carne. Então, pelo poder de Deus e do Espírito Santo, nós podemos obedecer à lei, né? E as paixões da carne, assim, e ser um vitorioso em Cristo. Amém? Irmão Carlos, suas considerações finais. Com relação a essa questão de Gálatas, da lei, do evangelho, a gente vê na queda do homem, o homem vivia em harmonia com a lei de Deus. Adão e Eva, no plano original de Deus, eram perfeitos. É quando transgrediram a lei de Deus, porque a Bíblia define pecado como transgressão da lei, então o homem caiu. E Jesus não veio para que o homem continue no estado de pecado, quer dizer, transgredindo a lei, de pecado a transgressão da lei. Veio para reerguer a humanidade novamente a antiga harmonia que nossos pais tinham antes do pecado com a lei de Deus. Então a lei não é contrária ao evangelho. Precisamos entender só o papel de cada um. E a Bíblia diz que existe somente 2 caminhos: o caminho largo e o caminho estreito, né? O caminho para a fé é o caminho estreito. E a nossa mensagem para os nossos amigos, internautas, os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo, da Rádio Advento, aliás, Satanás, ele irá sempre colocar desvios, sinais, né, para nos desviar do caminho que leva para os céus. E nós temos que estar atentos, porque a Bíblia diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E diz também: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que essa verdade possa encher o meu e o seu coração. Que verdade. E o salmista diz: a tua lei é a verdade. A sua lei, a lei de Deus é a verdade, né? Então, nós convidamos a todos para assistir esse programa no Facebook, no YouTube e também ouvir através da Rádio Advento. Até a próxima oportunidade. Nós queremos nos despedir fazendo uma oração para que Deus nos abençoe a cada um de nós. Vamos orar? Nosso bom Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez vimos a sua santa presença, agradecer por esses momentos que aqui passamos,
pelas verdades trazidas a cada um de nós, através da Tua palavra, através do guia de estudo, e que nós esperamos que esse programa, que esse estudo que nós fizemos aqui, possa servir de orientação e de salvação para as pessoas que irão assistir, Pai. Amém. E para nós também, Pai. Te pedimos que o Senhor nos guarde, proteja cada um dos nossos ouvintes, os telespectadores, os internautas, que a paz que excede a todo entendimento cubra a cada um de nós, as nossas vidas. Amém. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 E até a próxima oportunidade.